Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje trataremos aí de um assunto bastante interessante que está relacionado a planejamento tributário. O tempo todo nós nos perguntamos qual é o regime ideal para as empresas. É o simples? É o presumido? É o real? E aí sempre a gente ouve muitos profissionais dizendo que se a empresa já estiver no Simples Nacional, é o melhor regime e não requer necessidade de planejamento tributário. Bom, eu não acredito que isso é uma regra. Então, nós vamos discutir aqui um caso prático, demonstrando que nem sempre o Simples Nacional pode ser o melhor regime. De fato, quando, principalmente, nós temos empresas prestadoras de serviços que conseguem desenvolver suas atividades no Simples Nacional, e principalmente no anexo 3 do Simples Nacional, que é aquele que realmente é muito interessante, inicia-se com 6% na faixa até 180 mil, aí eu concordo que dificilmente nós teremos algum planejamento tributário muito melhor do que isso. No entanto, nós temos empresas que estão no anexo 4, que já não tem INSS patronal embutido. Nós temos empresas que estão no anexo 5, e o anexo 5, para a gente fazer uma comparação básica, ao invés de iniciar aí com 6% que nós temos de alíquota nominal inicial no anexo 3, o início dele é 15,50%, como a gente vê aqui na planilha que está sendo disponibilizada. Portanto, independente do regime que a empresa esteja, é sempre importante, é sempre adequado fazermos planejamentos tributários. Vamos ver esse caso prático aqui, que vai trazer aí algumas perspectivas, alguns insights interessantes para nós debatermos. Então, primeiro ponto, é uma empresa de serviço que atualmente ela está no Simples Nacional, anexo 5. Então, anexo 5 é esse que tem aqui a planilha que eu estou apresentando a vocês, que ele parte de 15,50% de alíquota nominal e pode chegar até a alíquota nominal de 30,50%. Daqui a pouco a gente vai entender que a alíquota nominal não é a alíquota efetiva, então não vamos assustar inicialmente. Essa empresa ela tem um faturamento bruto acumulado de quase 3 milhões e meio, o que gera aqui um faturamento mensal em torno de 285 mil. Um lucro médio mensal de 21.750, se a gente analisar para 285 mil de faturamento, nos parece aqui um lucro um pouco achatado. Isso pode ser interessante no lucro real, temos que analisar. Despesas com perspectiva de geração de crédito de PIS e COFINS, se ela for por lucro real, tiver que ser no ativo, 30 mil reais. E considerando aqui que a empresa está enquadrada no anexo 5 do Simples Nacional e ela acredita que está com alíquotas expressivas, a gente simular qual é o melhor cenário para ela, se é permanecer no Simples Nacional, de repente mudando aí de anexo, se é, porventura, ir para o presumido ou ir para o real. E nós temos mais duas informações aqui importantes. A folha de pagamento da empresa é em torno de 20 mil ao mês e o INSS patronal 5.600 ao mês. Muito bem. Se a gente analisar todo o cenário aqui que nos foi apresentado, vejam que tem um ponto importante. A empresa está no anexo 5 e no anexo 5 nós temos a seguinte perspectiva no Simples Nacional. As empresas que estão no anexo 5, mas que possuem um fator R, ou também conhecido como fator emprego, de 28% ou mais, elas podem migrar para o anexo 3. Aí passa a ser interessante. Se a empresa tiver um fator R acima de 28% ou de 28%, ela sai de uma alíquota nominal inicial de 15,50% e passa para uma alíquota inicial nominal de 6%, o que é muito bom para qualquer empresa. Porém, o que nós temos aqui já de informação inicial? Que essa empresa tem um fator R de 10%, ou seja, ela tem uma folha baixa. Então, não tem muito que a gente pensar aqui em incremento de fator R. Se a empresa tivesse, por exemplo, com 26% de fator R, 27% de fator R, talvez algum incremento de prolabore dos sócios, talvez
alguma estratégia de contratação de algum serviço que hoje é terceirizado e que a empresa, porventura, poderia trazer como CLT um profissional, aí a gente até poderia ter um ganho expressivo nisso, porque eu conseguiria alterar o anexo 5 para o anexo 3. Teríamos aqui uma queda muito expressiva de tributação para a empresa. Agora, a partir do momento que ela não tem essa perspectiva, já não temos aqui essa possibilidade de migrarmos para o anexo 3. Diante disso, temos que validar se o anexo 5 é o melhor ou temos que verificar se, porventura, o lucro presumido ou o lucro real podem ser melhor do que o Simples Nacional. Então, existe aí todo esse mito que isso dificilmente acontece. Então, vamos analisar aqui na prática para entender qual conclusão nós chegaremos. Tem dois pontos importantes aqui também, que quando a gente migra para o lucro presumido, nós temos o PIS e COFINS cumulativo, ou seja, alíquotas de 3,65% e não temos direito a créditos de insumos, de serviços tomados. Já no lucro real, em regra geral, a empresa ela passa para 9,25% de PIS e COFINS, entretanto, ela pode tomar créditos de insumos, de serviços tomados, entre outros pontos que estão na Lei 10.833. E, além disso, na própria Lei 10.833, existe também uma perspectiva muito interessante que a gente tem que mapear, tem que lapidar para as empresas, que são as situações especiais. Então, por exemplo, TI, turismo, são alguns casos aí em que mesmo a empresa estando no lucro real, ela pode pagar o PIS e COFINS pelo cumulativo, sem ter direito a créditos e tomando aí uma tributação de 3,65% de PIS e COFINS ao invés de 9,25%. Ah, mas sempre o cumulativo vai ser mais atrativo do que o não cumulativo? Não podemos garantir. Temos que analisar, é claro, a formação de créditos da empresa. Quanto que essa empresa tem aí de despesas que são geradoras de crédito. Caso a empresa não seja uma grande geradora de crédito, como há uma diferença muito grande de 3,65% para 9,25%, há uma tendência de que o PIS e COFINS cumulativos sejam mais atrativos do que o não cumulativo. Mas, como tudo na questão tributária, a gente tem que calcular, tem que mapear, tem que entender para chegarmos à melhor conclusão. Então, esse fato já está claro aqui para nós, que no segmento que essa empresa que nós estamos utilizando trabalha, não há regime especial. Portanto, se ela for para o lucro real, ela vai ter que mapear créditos e vai ter que tributar 9,25%. Um outro ponto também que tem que ser analisado, né, é bem importante mencionar que neste momento que nós estamos aqui gravando esse vídeo, ainda está em vigor a desoneração. O que é a desoneração? Ao invés de nós pagarmos o INSS pela folha de pagamento, nós podemos pagar pelo faturamento. Isso é restrito a algumas classes, a algumas atividades. Tem aí, agora que nós estamos gravando esse vídeo em 2021, tem uma perspectiva de ser prorrogado para até 2026, porém, neste momento da gravação, ainda não saiu o resultado, mas no dia a dia, analisem se a desoneração permaneceu, se não permaneceu, e se a empresa que vocês estão desenvolvendo pode ser desonerada. É muito importante, em alguns casos, que nós temos aí a empresa que tem uma folha muito grande, ao invés de pagar 20% mais FAP, RAT, tudo isso, ao invés de pagar 20% de INSS sobre a folha, ela pode pagar de 1,5% a 4,5% sobre o faturamento. Então, não quer dizer que sempre a desoneração é melhor, mas é um ponto para a gente observar. Bom, vamos para a prática. Neste caso aqui, nós temos os números, vamos mapear quanto que essa empresa, primeiramente, está pagando no Simples Nacional. Então, essa empresa ela tem um faturamento acumulado aí nos últimos 12 meses de 3.480. Aí vamos entender aqui na tabela, 3.480, ela está na quinta faixa entre 1.800.000 e 3.600. Portanto, ela tem uma alíquota nominal de 23% e tem
um valor a deduzir de 62.100. Então, a gente tem que chegar na alíquota efetiva. Como que eu chego na alíquota efetiva? Nós temos uma fórmula. É a receita bruta dos últimos 12 meses, vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir, sendo que a alíquota nominal e a parcela a deduzir nós encontramos aqui nessa tabela do Simples Nacional, que é disponibilizada para todos os anexos, dividido pela receita bruta acumulada novamente dos últimos 12 meses. Então, trazendo essa realidade aqui para a empresa que nós estamos desenvolvendo, nós teremos o seguinte cenário: 3.480.000, que é o faturamento anual, vezes 23%, menos 62.100, dividido por 3.480.000. Chegaremos aqui a uma alíquota efetiva de 21,22%. Então, vejam, por que está tão próximo da alíquota nominal? Percebam que essa empresa faturou 3.480. A alíquota, a quinta faixa, melhor dizendo, ela encerra-se em 3.600. Então, essa empresa está já no final da quinta faixa. Quando a empresa está no início da faixa, tende a ter um percentual mais distante do que é a alíquota nominal. Quando a empresa já está no final da faixa, ela tende a ter uma alíquota mais próxima do que é a alíquota nominal. Então, nesse caso, a efetiva ficou próxima da nominal, entretanto, ainda não é o valor de fato da alíquota nominal. Temos aqui 21,22%. Muito bem. Dentro desse cenário, mapeando que a empresa ela tem uma receita mensal de 285.000 vezes a alíquota efetiva, essa empresa paga por mês de Simples Nacional 60.464,22. Lembrando que, dentro do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, ela paga IR, contribuição social, PIS, COFINS, ISS e o INSS, que é o CPP, contribuição previdenciária. Bom, já sabemos o cenário no Simples e realmente é um desembolso interessante. Quem sabe a gente consegue aqui melhorar esse desembolso no presumido ou no real. Então vamos lá. Faturamento mensal da empresa, 285.000. No presumido, a gente tem que mapear qual é a presunção que deve ser aplicada a cada segmento. Em regra geral, segmento de serviços, 32%, tanto para IR quanto para contribuição social. No comércio, a gente tem 8% para IR, 12% para contribuição social. E tem alguns casos que são especiais. Portanto, sempre analisem pelo CNAE da empresa, pelo faturamento, a principal atividade da empresa, em qual cenário de presunção que ela se encaixa. Essa nossa empresa aqui, como é uma prestadora de serviços pura em consultoria, então nós temos aqui as perspectivas muito simples, que ela não tem realmente qualquer situação especial. Portanto, aplica-se a essa empresa 32% de presunção. Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o lucro presumido? Aplico 32%, que seria a base de cálculo. Se eu tivesse receitas financeiras, outras receitas também teria que agregar. Não temos aqui nenhuma informação de outras receitas, de receitas financeiras. É um ponto que a gente tem que ficar bastante atento quando formos fazer os planejamentos tributários. Então, já temos aqui a base de cálculo. Aplicamos 15% de imposto de renda. Como nós estamos fazendo uma análise de um mês, o adicional, nós partiremos de uma base de cálculo de 91.200 menos 20.000. Se fosse no trimestre, seria menos 60.000. Então, adicional à base de cálculo, a gente reduz sempre 20.000 ao mês. Nesse caso, fazendo aqui 91.200 menos 20.000, vezes 10%, que é a alíquota do IR adicional, teremos um valor de 7.120. A contribuição social
é diretamente 9% em cima de 91.200. Então, já temos aqui um total de IR e contribuição social em torno de 29.008. Pelo presumido, vão aplicar o cumulativo, portanto, 0,65 de PIS, vai dar 1.852,50, 3% de COFINS, 8.550. Vamos partir aqui que o ISS dessa empresa está numa região que é de 5%, porém temos que mapear. O ISS ele vai de 2% a 5%, então temos que analisar aqui no exemplo prático. Lançaremos o valor de 5%, então deu 14.250, e o INSS, como a gente já tinha mapeado no escopo inicial da apresentação do exercício, 5.600. Bom, vamos somar toda a gama de tributos aqui que essa empresa gerou, 59.260,50. Se analisarmos, não ficou muito distante aqui do Simples Nacional, mas vejam, já ficou melhor. Já ficou melhor do que o Simples Nacional, mas aí é claro, pela diferença imaterial que há aqui, não vejo uma necessidade imediata, é claro que fica a critério de cada um, de fazermos a migração para o lucro presumido, porque aqui o ganho seria muito pequeno perante ao nível de obrigações que nós temos no lucro presumido, ECD, ECF, entre outras que ainda não são obrigatórias no Simples Nacional. Então, por enquanto, eu permaneceria no Simples Nacional sem fazer qualquer alteração no escopo tributário dessa empresa. Porém, temos mais um regime, que é o lucro real. Então, vamos analisar mais uma vez aqui no âmbito do lucro real. Bom, faturamento mensal 285 mil, isso a gente usou para os 3 casos. Lucro real ajustado, isso é extremamente importante. Quando nós estamos fazendo planejamentos tributários, a gente não pode simplesmente nos basearmos em um lucro que está na demonstração de resultados sem uma análise adicional. Em que sentido? O lucro ou prejuízo contemplados na demonstração de resultados, eles são contábeis. Entretanto, eu posso ter despesas indedutíveis, eu posso ter receitas não tributáveis. Então, a dica é que sempre que formos fazer planejamentos tributários, fiquemos atentos à qualidade desse resultado. O que eu tenho no resultado que é formalizado com notas, o que eu tenho no resultado que é dedutível de fato, ou que é não tributável, para a gente não ter uma fuga. Infelizmente, eu já vi alguns casos assim, que a empresa, por exemplo, ela gera um prejuízo contábil, entretanto, ela não tem formalização dessa documentação, e aí começa a fazer adições, e chega ao momento de ter um lucro fiscal. E às vezes não vale a pena. Então, tudo isso tem que ser analisado com bastante cautela. Nesse caso aqui, é claro que a gente mapeou e chegamos a um lucro real ajustado de 21.750 para essa empresa. Vamos aplicar 15% de IR sobre o lucro, não sobre o faturamento. Essa é a grande diferença entre o lucro real e o presumido. O presumido, a gente parte do lucro estatístico baseado na presunção que o fisco estabelece. O lucro real, a gente parte do lucro de fato apurado no LALUR, no LACS, com as adições e exclusões pertinentes com base na Instrução Normativa número 1700 de 2017 da Receita Federal. Bom, será que eu terei que pagar adicional nesse caso? O adicional é sempre acima de 20 mil. Como a nossa base é 21 mil, sim, teremos, eu estou falando de um mês. O que superou 20 mil vai ser a nossa base de cálculo, vamos aplicar 10% em cima de R$ 1.750. Contribuição social também sobre o lucro, no valor de R$ 1.957,50. Aí aqui a gente já vai ter uma diferença interessante perante ao presumido. No presumido, nós aplicamos 0,65 no PIS, 3% no COFINS, e não tivemos nada a deduzir de créditos. Aqui nós vamos aplicar 1,65 no PIS, lembrando, PIS e COFINS não é sobre o lucro, só IR e contribuição. Estou aplicando sobre
o valor do faturamento. COFINS, 7,60% sobre o faturamento, 21.660. E aí eu volto para a Lei 10.833. Na Lei 10.833, nós temos uma série de despesas que podem ser escopo de custo gerador de crédito para a empresa, ou de despesa geradora de crédito. Insumos, depreciação, amortização, contraprestação de leasing, enfim, temos uma lista vasta na Lei 10.833, algumas bem objetivas, outras mais subjetivas, e cabe a nós, profissionais de contabilidade, profissionais da área de controladoria, da área tributária, entendermos de fato o que a empresa pode tomar de créditos e aplicarmos esses créditos. No nosso caso prático, aqui foi feita uma análise prévia e chegamos à conclusão que a empresa tem 30 mil aqui de despesas mensais e custos mensais que são geradores de créditos. Então, vamos trabalhar em cima disso. Se a alíquota total do PIS e COFINS é 9,25%, a gente pode aplicar 9,25% sobre o valor das despesas e dos custos que são geradores de crédito. Então, 30 mil vezes 9,25%, 2.750, que nós vamos abater diretamente aqui do PIS e COFINS a pagar. Manter a base do ISS, 5%. Manter o INSS patronal, 5.600. Vamos ver quanto que dá aqui o total no lucro real. Vejam que todos os tributos que nós simulamos no lucro real também simulamos no presumido e também estão contidos no DAS, no documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, nós teremos uma base única aqui para nos posicionarmos. É claro que muda, é fato, é o nível de trabalho que a gente vai ter em termos de obrigações acessórias, de controles internos, de demandas no lucro real e no lucro presumido perante ao Simples Nacional. Agora, a gama de tributos envolvida é a mesma. Então, somando aqui no lucro real, surpreendentemente, vejam que interessante, chegamos em 48.832,50. Ficou melhor do que o presumido, ficou melhor do que o simples. Isso porque a empresa não está em uma condição especial de PIS e COFINS, onde ela poderia, porventura, aplicar o cumulativo, que nesse caso seria bem mais interessante. Vejam, se a gente somar aqui o cumulativo, deu 10 mil de PIS e COFINS. Se nós somarmos o não cumulativo, deu 23. Então, deu mais que o dobro. Imagine se essa empresa tivesse a perspectiva e a possibilidade de ficar no cumulativo. O ganho seria ainda maior. Mesmo assim, se a gente fizer uma análise resumida, no simples essa empresa paga 64,64 por mês. No presumido, ela pagaria 59.260,50 por mês. Não houve grande vantagem. E no Simples Nacional, ou no lucro real, melhor dizendo, essa empresa paga 48.832,50. Bom, aqui já é uma coisa para a gente analisar. Hoje, a empresa está pagando 60. Então, se nós passarmos a pagar mensalmente 48 mil, nós estamos falando de uma economia mensal de 11.632. Isso pode parecer pouco, porém, projetado ao ano, nós estamos falando de uma economia de quase 140 mil reais. Claro, temos que analisar a demanda contábil, o controle interno, as obrigações, até que ponto que a empresa ela tem cultura para se expor ao lucro real, para desenvolver ao lucro real. Mas, o que eu tive como intenção no momento de gravar aqui esse vídeo e compartilhar isso com vocês? Que nem sempre a zona de conforto do Simples Nacional é o melhor cenário. Nós temos que analisar sempre os regimes que estão vigentes para termos a certeza de que estamos praticando o melhor tributo possível e sempre dentro de uma legislação não tem nada que nós estamos propondo que não seja legal, que não seja dentro do que realmente é aceito pelo fisco. São perspectivas, são possibilidades
que a gente vai, claro, sempre planejar e de uma forma legal, sem fazer qualquer tipo de sonegação, constrangimento fiscal, buscarmos o melhor cenário para a empresa. Bom, espero aí que tenham gostado desse nosso vídeo, um vídeo explicativo, um vídeo que quebra aí um mito, que quebra um paradigma de que sempre o Simples Nacional é o melhor regime, e faço o convite, ajudem a divulgar o nosso canal, nosso objetivo é compartilhar conhecimento. Professor Luciano Perrone, FRS e Tributos, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se em nosso canal e vamos acompanhando aí que vem muitas novidades, muitas informações aí para todos. Um grande abraço e obrigado por nos acompanhar.